produção de textos acadêmicos, orientações para elaboração e apresentação de monografia. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas. Olha, eu quero falar nesta nossa sessão, neste encontro, sobre a famigerada monografia ou o famigerado TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. E de novo, se cada vez que a gente fala em escrita, em se expor e falar de alguma coisa que você está fazendo na universidade, isso pode gerar desconforto, vergonha, timidez, enfim, qualquer tipo aí de constrangimento, aí a gente fica pensando, imagina a monografia ou o TCC, né? E tem muita gente que alimenta de fato esse leão, esse dragão, esse medo. E eu usei uma palavrinha aí que não é nada agradável nesse sentido, porque eu disse assim, ó, famigerada ou famigerado. Bom, pessoal, quando a gente vai falar nesse contexto em famigerado, quer dizer aquilo que aumenta e fica do tamanho de um monstro, capaz de nos engolir. Mas vamos trabalhar juntos e quem sabe a gente consegue não alimentar esse monstro até o fim do curso, gente? Primeiro de tudo, começando do começo, vá, professora, como que faz isso? Olha só, desde o momento em que você entra na graduação, você deve pensar, mas não como uma preocupação que vá oprimir você. Você deve pensar em TCC ou monografia, não com essa preocupação que está te oprimindo, que está te tirando o sono, mas como uma preocupação benéfica, do tipo, peraí, eu preciso começar a organizar ideias, a buscar afinidades e, quem sabe, já ficar de olho em como é que pode ser essa sequência, esse sistema de orientação. E o que é que eu posso tirar de bom como fechamento de um ciclo, numa monografia ou num TCC, e como projeção, seja para outro ciclo de estudos ou para o meu ciclo profissional. Gente, isso pode ser impactante para bem, tá bem? Então pode ser muito benéfico mesmo. Agora olha só, tem cursos, gente, que exigem TCC, tem cursos que exigem monografia e tem aqueles que exigem uma apresentação de um artigo. Então, não quer dizer que um é mais fácil que o outro. Quer dizer que tem momentos ou situações diferentes e olha, por exemplo, para mim pode ser que a monografia com a parte escrita e oralizada, a fala, a apresentação seja mais fácil. Para você pode ser que a simples submissão do artigo seja mais fácil. Para o outro ele vai encontrar outras características e outros obstáculos também. Quer dizer, tem uma singularidade de experiências aí quando a gente mistura essa caracterização. Tudo bem? Então, vem para o material comigo, vamos tentar desvendar e não deixar esse monstro aparecer, viu? Esse monstro do medo, tá? Então, olha só. A gente começa conversando sobre um processo que é orientação, gente. Então, tudo isso que a gente vai falar tem um aspecto aí de aconselhamento para você tirar o que acha mais importante, o que julga mais evidente, tá? Então, vê comigo, isso aqui é a composição do texto da sua monografia, do seu TCC ou do seu artigo de publicação. A gente tem sempre elementos pré-textuais, introdução, metodologia, estrutura do texto e elementos pós-textuais. Bom, vou dizer a você que às vezes esses elementos pré-textuais ou pós-textuais são dispensáveis. Por exemplo, uma epígrafe, quer dizer aquela frase que vai sintetizar ou aquele pensamento que vai sintetizar o nosso trabalho, não necessariamente é utilizado, às vezes sim, às vezes não. Agora, dentro do texto, pessoal, quer dizer, as partes que compõem esse texto já têm que ser construídas desde o primeiro trabalho acadêmico. Por isso que escrita acadêmica é um processo de construção. Desde o primeiro trabalho acadêmico, eu já sei que na introdução tem que ter a problematização, justificativa, os objetivos, eu tenho que cuidar com a linguagem no trabalho todo, ela tem que ser denotativa, quer dizer, literal, eu tenho que ser claro, didático, não posso ficar usando palavra difícil, que não faz parte do meu vocabulário, porque vai soar artificial. E tudo isso vai se compondo nas estratégias do texto. E a gente está falando, por enquanto, da estratégia de elaboração desse processo escrito. Vem para a tela, vem para o material comigo, vamos dar mais uma olhadinha aqui, pessoal, em outro ponto importante. E se o meu curso não tem monografia, TCC e monografia são sinônimos? Bom,
Eu disse a você, vou reiterar. Primeiro, informe-se se tem monografia, se tem TCC ou se tem um grande artigo de publicação. E prepare-se a partir dessa informação para já pensar na construção sistemática para não sofrer tanto assim ao final do período e do prazo, né? Então isso é bem importante a gente manter como algo que vai se consolidando na nossa cabeça também. E olha, gente, apresentação. Então, muitos trabalhos, não só monográficos ou de conclusão de curso, exigem apresentação oral, né? E apresentação oral, às vezes, sozinha, não é com grupo e tal, que dá para dividir as angústias, os medos, as preocupações. Quando se trata de uma apresentação sozinho, você precisa considerar alguns aspectos. Então, por exemplo, se sinta confortável, coloque uma roupa discreta e se sinta confortável diante da banca. Mais ainda, pessoal, fale com um tom de voz que chegue ao ambiente todo, ocupado pelas pessoas, aí, o espaço todo da sala, né? Fale devagar, pronuncie todas as palavras, não tenha medo de dizer tudo o que você tem de dizer ao longo daquele tempo. Também tome cuidado, às vezes você quer segurar um papel que serve de tópicos ou de construção esquemática aí para o que você vai falar e pode ser que comece a tremer um pouquinho, sabe? Nessa hora a gente tem medo, dá um constrangimento e tal. Então, tenta colocar esse papel dentro de uma pasta, que é de um material mais resistente, não vai ficar tremendo na sua mão, ou de um caderno, algo assim que passe mais segurança. Agora, como é que a gente consegue isso, hein? Vem para a tela mais um pouquinho comigo, como é que consegue? Diz, olha só, o que Humberto Eco queria dizer com põe as vírgulas nos lugares certos? Gente, olha, eu gosto de usar epígrafes sobre construção de tese, sobre construção de trabalho acadêmico, sobre escrita em geral do Humberto Eco, porque esse cara sabia das coisas, gente. No alto dos mais de 80 anos dele, ele trabalhava muito bem com aspectos e previa coisas de universo online que a gente está vendo acontecer agora, e ele já previa, porque ele tinha essa leitura cuidadosa e sabia ler indícios da humanidade, né? Quando ele diz põe as vírgulas no lugar certo, olha, por orientação e por experiência, ele está querendo dizer, vai, diz tudo o que você tem de dizer, mas com capricho e no lugar certo. Quer dizer, não importa também o grau de intimidade e de informalidade que você tenha com a banca. Nesse momento, é muito importante que você tenha respeito pelo conhecimento e pela construção desse momento que é um ritual, a apresentação de um trabalho, né? Se apresente de maneira amistosa, confortável, mas formal. Apresente o título e o tema do seu trabalho. Mostre como foi realizada a pesquisa. E sabe, para chegar nesse momento com segurança, você precisa ter ensaiado várias vezes. Precisa ter feito e refeito, escolhido e substituído toda e qualquer palavra. Enfim, ter colocado as vírgulas nos lugares certos, viu? E olha, pessoal, depois de todos esses aspectos, quero convidar você para concluir esse raciocínio, dizer, peraí, prof, como é que faz tudo isso? Sabe o que é bem importante, pessoal? Quem sabe esquematizar um passo a passo de apresentação de trabalho. Usando esses momentos mais oportunos como, olha, um ensaio de fala, como se eu tivesse uma plateia, respeitando o conhecimento a ser construído. Alguém que está na banca ou na plateia, mesmo que não domine o tema de que você está tratando, tem que sair mais informada sobre ele. Não importa se essa pessoa vai ou não utilizar essa informação, ela tem de sair mais informada sobre ele. Bom, e aí a gente tem um conjunto importantíssimo, pessoal. Humildade e respeito pelo conhecimento. Agir com humildade e respeitar o conhecimento construído. Esse equilíbrio, ou esses dois elementos em equilíbrio, gente, estão sempre aí num conjunto infalível para a gente dizer também com humildade que, quem sabe, aquele trecho do trabalho poderia ter ficado melhor, mas que no futuro a gente tem pretensão ou deixa para quem vier depois, né? E conseguir fazer isso de uma maneira mais apurada e mais perspicaz. Tudo bem? Então, olha só,
com humildade e respeito pelo conhecimento, vamos nos preparar para falar sobre aquilo que nós fazemos. Monografia, TCC, artigos acadêmicos, trabalhos científicos, apresentação em congressos e outros eventos e tudo isso que o universo acadêmico possa oferecer para a gente, tá? Um abraço para todos, gente, bons estudos!